Venda de shopping no HSML11, é isso mesmo. O Fundo de Shoppings da Hemisfério Sul anunciou a venda do shopping Uberaba, um dos grandes troféus do fundo. E, inclusive foi para outro fundo imobiliário, o KNHF11, o Kinea Hedge Fund, o hedge fund da Kinea. Essa movimentação chamou bastante atenção no mercado e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que está por trás dessa transação e os motivos para essa venda, porque sim, vai gerar um lucro por cota bem interessante aos cotistas. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. Se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo te ajudando, te ensinando a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então vem aqui para o fato relevante na tela do computador. Bom, turma, aqui está o fato relevante. No início tem alguns pontos aqui mais chatinhos, burocráticos, aquele bom e velho cabeçalho, mas aqui a gente começa com a grande informação. O fundo, ele assinou nessa data, né, um instrumento, que é o compromisso de compra e venda, com o objetivo de vender, alienar, né, vender 25% de participação do shopping Uberaba, incluindo, inclusive, né, o deck park e a área adicional do complexo, porque o fundo recentemente comprou essa participação mais próxima ali do shopping para que ele pudesse fazer a expansão, para que ele pudesse fazer o quê? O crescimento do shopping, que é um shopping que vem performando muito bem, entregando muito resultado. Localizado, inclusive, né, aqui em Uberaba. O valor da transação será de 146,2 milhões de reais, que corresponde a um cap rate, né, uma taxa de capitalização próxima a 8% ao ano. Lá, Matheus, é uma taxa baixa? Não, é uma taxa ali que costuma-se ter negociações, é uma coisa interessante para o comprador e para o vendedor. No final das contas, né, quanto menor o cap rate, melhor para o vendedor, e quanto maior o cap rate, melhor para o comprador. Então, foi uma taxa ali em linha dos valores recentemente que vêm sendo realizados, vêm sendo feitos. 8%, acredito que tenha sido um valor aqui considerável bom para o comprador e para o vendedor. Vamos dar uma olhadinha aqui nas características, né, dessa transação. Será o primeiro valor pago à vista, de 51,1 milhões de reais, e depois vai ser pago de forma parcelada alguns pontos aqui. Sexto mês, 12º mês, 18º mês, 45º mês, tem os pagamentos aqui. Então ele vai pagando de forma mais parcelada e todo esse pagamento ele vai ser o quê? Reajustado pelo IPCA, que é a inflação. A venda tem data limite para conclusão em 21/11 de 2024. Então, logo mais aqui essa conclusão ela deve ser concluída e, sem sombra de dúvidas, isso vai ter um grande ponto. Por quê? Esse recurso ele vai ser incrementado dentro do fundo com o objetivo de quê? Realizar a expansão desse empreendimento. Então, esse sempre foi meu grande ponto. Eu sempre fiquei perguntando como é que o HSML11 ia levantar dinheiro para conseguir desenvolver, para conseguir assim, ampliar o shopping Uberaba, porque a emissão de novas cotas estava muito difícil, estava muito complicado. O fundo ele precisava levantar dinheiro de alguma forma. Ou ele ia realizar alavancagem, ou ia vender participação. Ó. Vender participação não estava tão simples assim, tá? Não está tão fácil assim vender no mercado de fundos imobiliários, no mercado aqui de mercado real, não está tão simples assim, não tem tantos compradores assim. Só que o fundo ele conseguiu achar o comprador, não especificamente um player de shopping, foi um player do mercado imobiliário, do mercado de fundos imobiliários, que é um hedge fund. Hedge fund é aquele ativo que pode investir em qualquer ativo imobiliário. Então lá dentro no Kinea Hedge Fund, você tem dívidas, você tem fundos imobiliários e você tem imóveis também, né? Então é um dos únicos hedge funds do mercado que tem imóveis, isso chama atenção. Mas vamos lá. Então aqui, ó. Sendo a prevista adição de mais ou menos 4 mil metros quadrados de ABL com esse desenvolvimento, com essa expansão. A gestora utilizará parte do recurso da venda, realizada a um cap rate de 8%, para o financiamento da fase 1 da expansão, cujo yield on cost, né, ou seja, o retorno ali do yield, né, no custo, estimado de 15,8%. E ele vai detalhar um pouco até a expansão aqui embaixo. Então, boa movimentação, porque ele vai fazer uma venda de cap a 8, né? E vai conseguir o yield on cost, um retorno ali de aproximadamente, segundo os cálculos, as projeções, de 15,8%. Aí vamos lá, explicando um ponto importante aqui para vocês. Essa transação ela vai ter uma estrutura diferente. Por quê? Ela vai ter uma opção de compra e uma opção de venda. Então, o vendedor, que no caso é o HSML11, ele vai ter uma opção de compra, ele pode comprar esse ativo do mês 30 ao mês 44. Passado isso, mês 45 ao mês 60, o vendedor ele pode ter uma opção ali de vender esse ativo. Então, é uma característica um pouco diferente, no final das contas, uma coisa que a gente vai estar acompanhando, vai estar visualizando. No final, eu vejo que é uma forma de levantar dinheiro, levantar cash nesse curto prazo. Obviamente, tem um ponto bem negativo, que são as taxas de transações, mas o que eu entendo dessa movimentação é que o fundo ele tem como característica voltar a ter esse ativo. Voltar a ser esse ativo aqui dentro do portfólio. É isso que eu imagino, pelo menos essa participação. Não gosto desses custos de transação, não gosto também de inflar, às vezes, o rendimento, não gosto de, às vezes, ter que pagar taxa de performance por conta disso. Mas é a forma que o fundo faz. Então, até ele comenta um pouco aqui, ó. Cap rate da recompra.
vai ser bom, vai ser ruim, sem sombra de dúvida. Se não tiver um crescimento real do NOI, vai ser de 9%. Ok, interessante, né? Uma boa taxa aqui. Mas se tiver um crescimento, ele pode chegar aqui a 10,8%, quase 11%, que é uma compra interessante. Então, assim, óbvio, isso aqui a gente está falando de um custo que não está computando, na verdade, né, as questões ali de taxas, de performance do fundo e tudo, mas realmente se tiver o crescimento desse ativo, né, o crescimento do NOI, que é o fluxo de caixa, e ele tem a opção de fazer essa recompra, eu não vejo com maus olhos também não, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que acompanhar de fato, porque essa questão de muitas vendas, muitas movimentações no final recomprar, gera custo, gera taxa, e às vezes dá uma inflada ali no rendimento do fundo, só que no final das contas ele está apenas levantando o dinheiro ali para uma expansão. Eu não vejo com maus olhos isso, mas eu digo de levantar dinheiro para essa movimentação, mas que vender esse ativo, né? Assim, eu acho que o principal problema, na verdade, é o vendedor ter opção, né, sobre isso. Mas a gente vai acompanhar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Expectativa de rendimentos. Caso a conclusão ela seja concluída, que deve ser, né, sem sombra de dúvidas, vai gerar um ganho de capital de 42,5 milhões, equivalente a R$ 2,05 por cota. E isso chama bastante atenção porque o HSML11 recentemente tinha feito uma venda, realizado uma venda, quase gerou um lucro por cota de R$ 5,00, um pouquinho mais do que isso até. Essa venda aqui agora, R$ 2,00. Então, mostra que o fundo ele tem um lucro por cota bem gordo ali dentro do portfólio, que ele está vendendo 25% de participação aqui do Shopping Uberaba, tá? Então, mostra que de fato sua gestão ativa é importante para destravar lucro por cota e naturalmente distribuir esse rendimento aos cotistas. Aqui fala um pouco, né, do histórico e a estratégia do Shopping Uberaba. O histórico a gente já comentou que é um shopping realmente bem vencedor, é um shopping inclusive que foi fundado em 1999, só que na verdade ele se perdeu um pouco durante esse processo. E aí em 2022 houve a compra aqui do HSI e eles foram focando, né? Eu digo focando as energias, tanto na administração, para que ele conseguisse de fato reerguer esse ativo. É o famoso que a gente fala turnaround, é dar a volta por cima. E de fato, né, ele fala, as ações resultaram em poucos meses no aumento da margem do NOI em cerca de 10 pontos percentuais, elevando aproximadamente 80% antes da aquisição para 90%. Nível semelhante aos dos shoppings no portfólio. Então, sem sombra de dúvidas, foi uma excelente movimentação, uma excelente gestão ativa do fundo. Então, você olha aqui, ó. Com o resultado das ações implementadas, o shopping registrou um NOI de 23,3 milhões em 2022 e alcançou 36,9 em 2023, um crescimento de 40%. E a expectativa agora, nesse final de ano de 2024, é fechar algo próximo a 39 agora, 39,6. Então, assim, vem se movimentando, vem fazendo acontecer, vem conseguindo de fato, sua gestão vem fazendo um bom trabalho, por isso que ele vem conseguindo performar. E é importante destacar que o HSML, ele tem como característica ter participação majoritária nos empreendimentos. Então, ele quer focar, ele quer ser o majoritário para ter decisões estratégicas e tocar a operação no fundo, né, dos shoppings em si. E, sem sombra de dúvidas, está fazendo acontecer. Então, ele até fala, ó, até o momento, essa operação, até fala um pouquinho de algumas movimentações que vêm sendo feitas e tudo. Então aqui ó, ele fala um pouquinho aqui sobre a taxa interna de retorno dessa venda. Sim, números bem chamativos, tá? Chamam bastante atenção aqui, porque de fato o shopping vem performando muito bem. E ele fala um pouco das perspectivas, né? Atualmente o empreendimento está no limite de ocupação, 97,5 milhões, e segue apresentando uma alta demanda comercial. Então por conta disso ele vem trabalhando para o quê? Realizar a expansão. A expansão nesse deck park aqui, tá? E a expansão aqui também, ó, nessa área do complexo. Então, são duas, mas a fase 1 vai ser aqui, ó. Essa expansão vem aqui na fase 1. Tá? E ele precisava levantar dinheiro, ele precisava levantar cash, né? E aí, por conta disso, ele teve que vender essa participação. Aqui essa área vai ser bem interessante, tem a fase 3 aqui, a fase 4, né? Então, muita coisa está para acontecer aí no HSML11, mas principalmente nesse Shopping Uberaba que vem performando muito bem. A expectativa de gestão é que a ocupação da expansão seja predominantemente em operações de gastronomia e loja satélite, ou seja, vai focar nessa questão de gastronomia, porque esse é o grande trunfo agora dos shoppings, é o que eu venho comentando bastante. No cenário base, a fase 1 da expansão poderá adicionar 13,6 milhões de NOI ao shopping, o que representa um yield on cost de 15,8. Dessa forma, a expectativa da gestora é que o NOI nos 12 meses após a expansão atinja cerca de 64,8, o que representa um yield on cost de 13,6. É um baita golaço, sem sombra de dúvidas. Ele até comenta um pouquinho aqui, ó. Quando ele pegou em 2022, 26,3, 2023 houve esse crescimento, assim, colossal, 36,9, a expectativa é fechar aqui 39,7 e a expectativa de 12 meses após a expansão não ficou bem claro, tá? Quanto tempo seria esse processo de expansão, quanto tempo demoraria, não ficou isso bem claro.
mas a gente tem expectativa aqui de 64,8 milhões. Então, de fato, o HCML11 vem se movimentando bastante no mercado de fundos imobiliários. Um grande questionamento que eu sempre trouxe recentemente é que o shopping estava comprando participação para fazer a expansão nesse shopping Uberaba, mas não tinha ficado bem claro onde é que ele iria arrumar dinheiro. Para arrumar dinheiro é aquele ponto que a gente sempre menciona com vocês. Ou vai fazer a emissão de novas cotas, que o momento não estava propício, ou vai realizar uma alavancagem, que o fundo já tem uma alavancagem e hoje não está barato com contrair dívida no mercado. E o terceiro era levantando dinheiro, levantando cash através de venda de ativo. Fez essa venda, vejo com bons olhos, porque vai vender um cap de 8 e vai ter uma expansão para fazer que deve gerar algo próximo a 15,8%. Muito positivo, muito interessante. Particularmente não gosto muito dessa estrutura de recompra, opção para lá, opção para cá. Acho que isso dá uma confundida na grande realidade. Mas, assim, se estiver crescendo, estiver performando e conseguir comprar um preço atrativo, não vejo problema. Mas o pior dessas movimentações é o quê? Muitos custos que não ficaram bem claros, bem transparentes na questão de ser líquido. Né? Eu digo, custo de transação, custo da recompra, custo disso, custo daquilo, e quanto isso vai pesar ali na taxa de performance também na realidade. Mas, assim, se comprar o preço atrativo, né, não vejo assim com grandes problemas, mas isso acaba, assim, dá essa falsa impressão realmente que é um baita louco por cota, mas tem que pagar também essa taxa de performance embutida dentro do fundo, tá? Além de custo de transação. Então, boas movimentações do HSML11 na minha visão, mas liga o sinalzinho ali pra gente acompanhar de fato. É uma forma de levantar cash e dinheiro, mas talvez, por que não fazer a venda, né, do ativo como um todo? É uma possibilidade também. A gente vai acompanhando aqui e vai atualizando vocês. E você, o que você achou do HSML11? Gostou dessa movimentação? Gostou dessa venda? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.